Como vai? Seguimos, portanto, na nossa viagem ao livro Adeus ao Trabalho, ensaio sobre a metamorfose do mundo do trabalho, no capítulo, portanto, 3 da segunda parte, que é algumas teses sobre o presente e o futuro do trabalho, perenidade e superfluidade do trabalho. Nesse capítulo ele faz algumas contrapontos a ideias defendidas por alguns autores, como Meda, Habermas principalmente, Hoff, Jeremy Rifkin, que apontam uma suposta perda da centralidade da categoria trabalho. Ele vai apresentar algumas teses que são contrapontos a essas ideias. A primeira delas é que ele denomina a classe trabalhadora como a classe que vive do trabalho, e nessa categoria, nesse conceito da classe que vive do trabalho, ele inclui a totalidade das mulheres e homens que vendem sua força de trabalho em troca de salário. Isso inclui tanto o trabalho produtivo quanto o improdutivo, cada vez mais, porque tanto o trabalho produtivo quanto o trabalho improdutivo, eles estão imbricados no capitalismo contemporâneo. Segunda tese que ele defende é a noção ampliada, que essa noção ampliada da classe que vive do trabalho inclui o trabalhador, portanto, precarizado, o subproletariado moderno, além dos desempregados expulsos do mercado de trabalho pelo aumento do desemprego estrutural. Terceira tese, ele exclui dessa classe que vive do trabalho, os gestores do capital, a pequena burguesia, pequenos empresários, pequena burguesia rural, urbana e urbana proprietária. Quarta tese, ele fala da feminização do trabalho, que é um processo crescente, preferencialmente no trabalho precarizado part-time. A mulher é duplamente explorada pelo capital, tanto no espaço produtivo quanto no espaço reprodutivo, que é as atividades domésticas. Então, é esse fenômeno. Quinta tese, ele fala de um processo de reterritorialização e desterritorialização da luta de classes. Ele vai falar que novas regiões nascem industriais, novas regiões industriais nascem, enquanto que outras são eliminadas. O capital, portanto, é mundializado, mas o mundo do trabalho segue nacionalizado, que gera uma desvantagem para o mundo do trabalho fazer o contraponto a esse capital, colocando, portanto, limites à luta de classes contemporânea. Enquanto o capital é globalizado, o mundo do trabalho segue nacionalizado. Muito bem, ele segue adiante. Sexta tese, a tendência depreciativa. Ele vai falar da superfluidade das mercadorias no capitalismo contemporâneo. Ele fala da tendência depreciativa do valor de uso das mercadorias, que é evidente no mundo tomado aí por fast foods, shopping centers, são os aparelhos aí de comunicação que têm um tempo de validade cada vez mais restrito para aumentar a necessidade de reposição constante de consumo, enfim. Então ele fala dessa superfluidade que é acelerada no capitalismo contemporâneo. Dando sequência, ele fala sétima tese, o capital hoje necessita cada vez menos do trabalho estável e cada vez mais do trabalho parcial, do trabalho part-time, terceirizados, trabalhadores hifenizados, que não têm, cada vez menos têm garantias trabalhistas. Então, é uma tendência que ele identifica do mundo do capitalismo hoje. Oitava tese, ele estabelece-se um complexo interativo entre trabalho e ciência produtiva,
que não leva à extinção do trabalho, mas, como imaginou Habermas, mas há um processo de retroalimentação que necessita cada vez mais de uma força de trabalho complexa, multifuncional, que deve ser explorada de maneira mais intensa e sofisticada, ao menos nos ramos produtivos dotados de maior incremento tecnológico. Nona tese, portanto, ele fala da crescente imbricação, ligação entre trabalho material e trabalho imaterial, esses dois trabalhos subordinados à lógica de produção de mercadorias. Décima tese, ele vai falar do capital, que o capital tem necessidade de envolver mais fortemente a subjetividade operária, apropriar-se mais intensamente da sua dimensão intelectual e capacidades cognitivas na interação com as máquinas inteligentes. Ampliam-se as formas modernas de reificação através de subjetividades inautênticas e heterodeterminadas. Portanto, ele fala de uma maior necessidade do capital envolver subjetivamente a partir da questão de uma maior interação do operário moderno com as máquinas e com a tecnologia, portanto um envolvimento intelectual mais intenso. Ele segue falando do desmoronamento das teses de Habermas sobre a pacificação dos conflitos sociais, declínio do estado de bem-estar social. Habermas imaginava uma pacificação das lutas sociais sob a égide de um suposto estado de welfare state, estado de bem-estar social, que supostamente tomaria o mundo, né? Mas essas teses desmoronaram-se a partir do momento em que o neoliberalismo avança no mundo inteiro e, portanto, os conflitos, as lutas de classe acabam se intensificando mundo afora. Décima segunda tese, ele fala sobre a tese de Habermas sobre a colonização do mundo da vida pelo sistema. Essa tese ela desconsidera a inter-relação entre objetividade e subjetividade na conformação do ser social. É, portanto, uma versão atenuada do mundo contemporâneo, marcado pela fetichização, fetichização do mundo. E aqui eu me perdi, porque da fetichização do mundo das mercadorias e pela reificação da esfera comunicacional. Chegamos então, 13ª, aí ele fala do qual seria o futuro do trabalho. Isso é muito interessante porque ele fala que a vida cheia de sentido fora do trabalho supõe uma vida dotada de sentido dentro do trabalho. Ele faz um exercício, já que o mundo que nós temos é um mundo em que o trabalho não tem sentido, o trabalho é estranhado, o trabalho é fetichizado, alienado. Como seria o futuro do trabalho? Então ele fala que uma vida cheia de sentido fora do trabalho supõe uma vida dotada de sentido dentro do trabalho. Não é possível, portanto, compatibilizar trabalho desprovido de sentido com tempo verdadeiramente livre. Se o trabalho se torna dotado de sentido, será também e decisivamente através da arte, da poesia, da literatura, da música, do tempo livre, do ócio que o ser social poderá harmonizar-se e emancipar-se em seu sentido mais profundo. Portanto, ele fala do sentido do trabalho numa outra sociedade para além do capital. Ele fala que atualmente a luta pela redução da jornada de trabalho, sem redução de jornada e pelo emprego são complementares e são importantíssimas atualmente. E por fim, ele fala na necessidade de encontrar um novo sentido para o trabalho, para além do capital, que seria o trabalho autônomo, autodeterminado e produtor de coisas úteis, porque o trabalho hoje ele produz, na sua grande maioria, coisas inúteis,
subordinadas a uma lógica do capital, um trabalho libertado do capital. Ele seria o produtor de coisas úteis e daria à vida um novo sentido, além de resgatar o sentido de humanidade social que o mundo atual vem fazendo desmoronar. Portanto, ele acredita que esse é um sentido que pode ser conquistado no século XXI, ou seja, um novo sentido para o trabalho, que é uma sociedade para além do capital, uma sociedade socialista, ok? Esse é o capítulo. Nos próximos vídeos continuamos falando sobre esse livro, ok? Valeu!